Som. Meus queridos irmãos, a graça e a paz, boa noite. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, a partir do verso 36. Atos, capítulo 4, a partir do verso 36. Meus irmãos encontraram? Amém? Atos, capítulo 4, a partir do verso 36. Lucas nos narra assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, quer que dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, capítulo 5, verso 1, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu aos homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, verso 5, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Verso 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Verso 10. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-o, sepultaram ao lado do marido. Verso 11, e finalizamos a leitura. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Até aqui, peço aos irmãos, por gentileza, que deixe a palavra do Senhor aberta, sua Bíblia aberta, e vamos mais uma vez rogar ao Senhor em oração. Amado Jesus, nós queremos orar a Ti mais uma vez, rogando a Ti por graça nessa ocasião, nessa noite, Senhor, e que nosso pedido é que essa exposição, Senhor, esse texto, possa alcançar o coração dos meus irmãos aqui no Médici, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado por meio da exposição deste texto e desta palavra. Que este texto nos traga, através da iluminação do Teu Santo Espírito, lições preciosas para nós nessa noite. Que meus irmãos sejam abençoados por esta palavra, que Teu Espírito prega aos nossos corações, e o Senhor seja glorificado na pregação desta palavra, Senhor. Assim nós somos gratos a Ti, pelo santo e excelso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero hoje pensar um pouquinho, refletir um pouquinho com os amados queridos irmãos do Médici, acerca dessa narrativa. Uma narrativa que ela é icônica para nós no Novo Testamento, e ao meu coração foi tocado alguns pontos interessantes para compartilhar com a igreja, e ao mesmo tempo eu tenho certeza que nós podemos extrair daqui lições muito preciosas nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos que, obviamente, eu sei que a igreja conhece a narrativa, e ela é uma narrativa a qual nos
de antemão já nos possibilita pensar várias questões aqui, sem dúvida alguma. Sobretudo a questão do pecado de Ananias e Safira, as razões de como esse pecado se procede. Mas eu quero refletir com os amados irmãos este texto, pensando não exatamente no contexto específico de Ananias e Safira, mas pensando na comunidade, pensando na igreja. Se porventura eu for nomear a exposição desta noite com um tema, o tema seria a importância de uma igreja saudável. Seria esse o tema. Por que a importância de uma igreja saudável? A minha pretensão a priori com esse texto é pensar os desdobramentos desse pecado. Ao mesmo tempo é pensar também na saúde espiritual da comunidade, da igreja, da comunidade local. E por que nós devemos pensar na saúde espiritual da nossa comunidade local, da nossa igreja? Porque na verdade, assim como o apóstolo Paulo nos diz, nós somos membros de um corpo. Se nós somos membros de um corpo, e veja que a metáfora que Paulo usa é a metáfora de corpo. Então nós temos aqui toda uma constituição de membros, e que todos eles possuem uma função muito importante. Muito bem, o objetivo da nossa exposição nessa noite, diante dessa breve análise, alcança pelo menos 3 objetivos. O primeiro deles, refletir acerca do significado de pertencer a uma comunidade local e como uma vida piedosa ou enganosa pode impactar a vida da minha comunidade local. Esse é um objetivo da nossa exposição. Pensar como a nossa vida piedosa, ou talvez uma vida enganosa, diante da nossa comunidade, diante dos nossos irmãos e diante da nossa liderança, e ao mesmo tempo diante de Deus, pode impactar negativamente a minha comunidade. Outro objetivo da exposição dessa noite é pensar que a minha experiência de fé, ela está vinculada a um corpo. A minha experiência de fé está vinculada a uma comunidade. Ou seja, a nossa experiência de fé, ela não pode ser entendida como um ato individualista. Às vezes, na itinerância da nossa vida, nós temos um entendimento que pode ser um pouco equivocado de congregar. Talvez o nosso entendimento de congregar é que nós subimos à casa do Senhor, e aqui nós encontramos os irmãos, talvez na terça, talvez no sábado e talvez no domingo. E após de um momento de culto, de cantar com os irmãos, e após um momento de aprender um sermão, nós voltamos para casa. E parece que o sentimento de igreja acabou, porque eu voltei para casa. Sendo que a ideia de corpo que Paulo traz não é institucional, é orgânica. O que isso significa dizer? Que na verdade, a partir do momento que uma comunidade, ela se propõe a juntar-se para aprender de Cristo, para louvar a Cristo, essa comunidade confessa publicamente que ela é orgânica, ela é membro um do outro. O pé vai continuar sendo pé, estando eu no trabalho, em casa, no banheiro, na cozinha, em qualquer lugar, o pé continua sendo pé. O que significa dizer isso? Que a nossa visão de espiritualidade e de experiência de fé não pode ser desassociada do corpo, da minha comunidade. Terceiro objetivo com essa exposição: compreender que, como membro de um corpo, a minha saúde ou a minha enfermidade pode influenciar no corpo inteiro. E aqui cai por terra o entendimento individualista de uma experiência de fé. No caso, a minha vida, se ela é uma vida enganosa ou piedosa, não vai fazer diferença, porque eu subo à igreja e vou prestar a minha adoração. Olha os termos que são usados às vezes: é a minha adoração. Meu irmão, você faz parte de um corpo, é a adoração de um corpo. Cristo é glorificado pelo corpo, não é sua adoração, é nossa adoração. Nós confessamos publicamente a Cristo. Então, todo e qualquer sentimento individualista de experiência de fé é muito problemático, mas muito problemático mesmo. Muito bem.
Nós queremos então usar esse texto para trazer ou poder alcançar os irmãos com esses 3 objetivos. O primeiro, refletir acerca do significado de pertencer a uma comunidade. O segundo, pensar que a minha experiência de fé está vinculada a um corpo. E terceiro, compreender como membro de um corpo a minha saúde espiritual, ela também pode influenciar no corpo inteiro. Muito bem. Existe uma frase do pastor Jonas Madureira, que eu nunca esqueci essa frase. É uma frase interessantíssima. Certa vez ele disse: a comunidade local é a luneta que constrói em nós a cosmovisão do mundo. A comunidade local a quem pertencemos é a luneta que nos possibilita enxergar o mundo. Os irmãos entendem que a luneta, quem já assistiu ou já vai lembrar de alguma narrativa sobre detetive, a luneta é um objeto utilizado para que você consiga perceber um objeto com mais clareza, com mais perspicácia, com mais detalhes. Você coloca a luneta sobre um texto, você percebe que a partir dali algumas questões são mais focalizadas. O que essa metáfora do pastor Jonas nos evidencia? Que pertencer a uma comunidade, e a esta comunidade nos possibilita a visão do mundo que é construída para nós. Então a nossa experiência de fé, ela não é individual, jamais será. Olha que interessante. Leandro, por que essas questões aqui você traz justamente na narrativa de Ananias e Safira? Porque eu quero que os irmãos vejam comigo essa narrativa, não apenas focalizando nos personagens Ananias e Safira e no pecado deles. Analisar o pecado deles é importante aqui sim, mas analisar como o desdobramento dessa narrativa se dá, pensando enquanto igreja, pensando enquanto comunidade. Esse é um ponto crucial aqui. Os irmãos estão me ouvindo perfeitamente? Amém? Muito bem. Partimos diretamente para o texto, depois dessas breves colocações aqui. Em primeiro lugar, eu quero com vocês, queridos irmãos, contextualizar sobre em que momento aqui nós estamos na narrativa de Atos. Aqui nós estamos localizados no capítulo 4, final do capítulo 4, início do capítulo 5. Os irmãos têm conhecimento que até aqui vários desdobramentos importantes já aconteceram. Em Atos 2, em Atos 1, também em Atos 3 e aqui em Atos 4. Mas para usar como contextualização, eu quero pedir para os irmãos voltar um pouquinho, por gentileza, em Atos 2:42. Só voltar um pouquinho. Atos 2:42. Eu quero usar esse texto como pano de fundo contextual aqui para a nossa exposição. Atos 2:42. Voltando apenas um pouco. Os irmãos encontraram? Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha o 47. Louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Por gentileza, voltando para o capítulo 4. Veja bem, essa leitura que nós fizemos agora nos evidencia como era a comunidade dos apóstolos e como era a comunidade dos irmãos. Meus irmãos, é maravilhoso esses versículos. Perceba várias questões aqui interessantes. Primeiro, uma igreja perseverante na doutrina. Veja o termo aqui, perseveravam na doutrina. Então a doutrina do ensino dos apóstolos, eles eram perseverantes. Eles não apenas criam piamente naquilo que era pregado, mas sobretudo eles entendiam como fundamento de prática e fé. Eles comungavam nas orações e no partir do pão.
Então era uma igreja muito generosa, eram irmãos muito generosos. Mais do que isso, o texto também nos evidencia, onde nós lemos agora, que prodígios ocorriam naquele lugar pelos feitos dos apóstolos. A palavra era proclamada, a palavra era pregada, irmãos se convertiam, pessoas eram curadas. Havia evidentemente a manifestação do poder do Espírito Santo aqui. Era esse o cenário dessa igreja em Atos, da igreja dos irmãos de Atos. Além disso, irmãos, eles eram generosos em serem doadores. Veja que aqui nos diz que eles vendiam e doavam conforme a necessidade. Então era esse o cenário contextual que nós temos desses irmãos em Atos. O que nos leva a perceber, aqui no capítulo 4, no verso 36, as questões as quais nós podemos analisar aqui, sobre por que essa narrativa eu quero pensar com os irmãos sobre a questão da vivência em comunidade. Veja bem, verso 36 e 37. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita chamado de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Pelo contexto aqui da igreja dos irmãos, nenhuma novidade do que Barnabé fez. Perfeitamente. Ele vendeu um campo, veja aqui o que texto que Lucas nos diz, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos, doou os apóstolos. Qual o propósito? O que nós vimos lá em Atos 2:42, para que doassem aos irmãos e fossem supridas as necessidades desses irmãos e de pessoas da comunidade. Muito bem. Olha aqui no capítulo 5, logo seguindo a narrativa, no verso 1, nós temos aqui um termo que nos chama a atenção. Capítulo 5, verso 1, continuando a narrativa. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. O que esse termo entretanto nos evidencia? Que essa narrativa aqui, elas estão ligadas. O termo entretanto no português é uma conjunção de oposição. Mas, entretanto, no entanto, essas conjunções evidenciam uma oposição relacionada a uma ideia anterior. O que isso significa para nós aqui, nesse capítulo 5, no verso 1? Que alguns comentaristas trazem essa questão também, que pode ter existido da parte de Ananias e de Safira, é uma questão a qual a gente precisa analisar aqui, e ela é interessante, a motivação de vender uma propriedade, depositar aos pés dos apóstolos o dinheiro dessa propriedade, tendo em vista que publicamente Barnabé fez isso. Não só Barnabé, mas como outros irmãos. Mas Lucas aqui traz, no versículo 36 e 37, a cena de Barnabé fazendo esse ato. Sendo que o desdobramento do ato de Ananias e Safira é diferente do desdobramento do de Barnabé. Leia comigo. Safira vendeu uma propriedade, mas, de novo um termo de oposição. De novo uma conjunção que representa o sentido de uma ideia anterior que foi dito. Mas reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Veja bem, qual é o primeiro ponto aqui que é interessante que a gente analise logo nesses versículos 1 e o versículo 2. Veja, o ato de Ananias e Safira é um ato público de uma boa obra. Veja que a boa obra, aparentemente, ela foi efetivada. Existiu essa boa obra. O que o texto nos traz aqui, e que nos parece que isso vai ser muito mais evidente no decorrer da nossa exposição, é que a intenção da realização dessa boa obra não foi graciosa, não foi piedosa, não foi lícita, não foi legitimamente bíblica, conforme
conforme eles poderiam aprender entre a doutrina dos apóstolos, a partir da doutrina dos apóstolos. E temos mais uma questão aqui que ela é interessante. Veja bem, qual é a primeira aplicação que eu trago para os irmãos, logo nesses versículos 1º e 2º? O reconhecimento, ou o desejo de reconhecimento público de espiritualidade é pecado. O desejo de um reconhecimento público de espiritualidade é pecado. Porque a obra pode ter um bom fim, mas a intenção é maligna, enganosa, fraudulenta. Como é que nós podemos afirmar isso? Por gentileza, vamos seguindo no texto. Quando eles chegam diante de Pedro, versículo 3, então Pedro disse, : Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Vamos entender aqui alguns pontos importantes. Veja bem, para explicar para os irmãos um pouco sobre esse versículo 3, eu quero poder compartilhar com a igreja sobre o quanto que a Bíblia nos alerta e quanto nós temos conhecimento dentro do reino espiritual, o quanto Satanás é ardiloso. E há uma coisa interessante aqui, que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Satanás, ele vai utilizar de diversas metodologias para atingir a igreja. Metodologias aqui entenda como estratégias, formas, maneiras, modos. Uma coisa que me chama a atenção, dentro de uma expressão que o pastor Jamerson usa, os arraiais evangélicos da igreja contemporânea no século 21, é como Satanás tem tomado púlpitos. Isso é uma coisa evidente, os irmãos têm conhecimento plenamente disso. Aí olha que interessante, nesse contexto aqui, eu vou alegorizar. Satanás não tomou o púlpito. Satanás não teve autoridade de subir no púlpito. E de fato isso acontece dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade que zela pela sã doutrina. Pode até por um acidente de percurso, vamos dizer assim, acidente de percurso, um lobo subiu no púlpito de uma igreja bíblica, um acidente de percurso, vamos tomar dessa forma. Mas imediatamente, no momento que a liderança da igreja tem conhecimento pleno daquela heresia, daquela pregação, imediatamente extirpa as ideias colocadas naquele púlpito. O que isso nos mostra? Que uma liderança local, assim como Pedro, por exemplo, pode combater questões visíveis que são danosas à igreja, como a presença de um lobo no meio da igreja, que quer propagar heresia, propagar falsa doutrina, propagar falsa... E a liderança local daquela comunidade, ou de uma comunidade, que zela pela sã doutrina, que zela pelo evangelho, nitidamente ela vai extirpar aquele lobo da comunidade. Tem uma expressão que eu já escutei que eu achei ela interessante. Duas funções muito importantes de qualquer pastoreio que zela pela sã doutrina. Ele conduz o alimento bíblico às suas ovelhas e expulsa os lobos da comunidade. Entenda aqui lobo como herético, de fato. Então, diante de uma ameaça visível, uma liderança que zela pela sã doutrina, ela vai tomar uma decisão. Sendo que aí é o ponto que eu quero chegar. Satanás, aqui, anteriormente, ele tentou de fora para dentro atingir os discípulos apóstolos, através de uma perseguição religiosa, que se dá em capítulos anteriores. Satanás não teve sucesso. Satanás pode não ter sucesso, o diabo pode não ter sucesso de subir no púlpito e pregar heresia numa comunidade. E de fato não. Mas Satanás pode tentar tomar o coração de alguém.
E é nesse sentido que ele é extremamente ardiloso, silencioso. Satanás age, irmãos, como um câncer. Você está bem, está caminhando, está seguindo sua vida. Ele, às vezes, é de forma silenciosa, hostil. Começa dentro do seu corpo, dentro do seu organismo, agir com rapidez, de forma silenciosa. Quando você vem sentir um sintoma, a doença já passou 3, 4 anos e ela já está avançada. Às vezes o diabo age dessa maneira. Obviamente isso não está na narrativa aqui de Lucas, Lucas não evidencia isso. Mas nós não temos aqui, e isso a gente pode conjecturar, um momento ou quanto tempo Satanás de forma ardilosa atacou o coração de Ananias e Safira. E a questão aqui, irmãos, não é só pensar em Ananias e Safira, mas é pensar na comunidade, é pensar na igreja. Nós somos corpo, nós somos uma comunidade. A saúde do seu irmão é a sua saúde, o choro do seu irmão é o seu choro, a alegria do seu irmão é a sua alegria, a alegria da sua liderança é a sua alegria. A gente tem que pensar enquanto comunidade aqui. E aqui, irmãos, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Porque Satanás, ele não sobe no púlpito, porque naquela comunidade local ele não tem espaço. Satanás, ele não sobe naquela comunidade por intermédio das músicas, porque ele não tem espaço. Ele não sobe por meio da heresia, nem por meio do ensino, porque na comunidade local ele não tem espaço, na comunidade local bíblica, mas ele pode subir ao coração, de forma ardilosa, sutil, meticulosa. A serpente não fez alarido no Éden. Ardilosa, sutil, de forma estratégica, indo direto ao ponto que ela sabia que ela poderia ir. Meus queridos irmãos, oremos a Cristo para que o nosso coração jamais seja seara de semente do diabo. Nem pela nossa língua, nem pelo sentimento, nem pela intenção. Oremos a Cristo com todo fervor para isso, em nome de Jesus. Outra questão aqui que ela é importante a gente analisar. Veja, o verbo usado aqui, o verbo que Pedro usa é o verbo reter. Porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. O que nós podemos aprender aqui? O verbo reter aqui, interessante, ele tem o mesmo sentido de usado na narrativa lá em Josué, a narrativa de Josué 7:1. Eu vou usar essa narrativa só como alegoria, eu não vou adentrar nela. Os irmãos devem conhecer a narrativa lá em Josué 1 do pecado de Acã. No momento que os irmãos israelitas tiveram uma ordenança para que diante do ouro e da prata de Jericó eles não tomassem para si. Os irmãos devem lembrar da narrativa que Acã, ele tomou de forma deliberada, escondeu, e houve grande sofrimento para aquela comunidade. E o fim de Acã, diante de toda a situação de seu pecado, foi danosa para a comunidade, para ele e para a sua família. A gente não precisa entrar no texto. Mas o verbo usado aqui, retendo, tem o mesmo sentido de usado lá em Acã. Acã toma as pratas, esconde essas pratas de Jericó, a qual a ordenança foi dada, que não deveria ter ficado com nada de Jericó, e ele reteu. Qual é o significado de reter aqui? É apropriar-se indevidamente. Reter é você se apropriar do que não lhe pertence, do que não é seu. Mas olha que interessante a gente pensar. E no primeiro momento que eu conheci essa narrativa, anos atrás, eu fiquei pensando, mas espera aí, a propriedade é de Ananias, a propriedade era dele, ele poderia vender, dar a quem quiser, inclusive Pedro legitima isso. Mas a questão, irmãos, que a gente precisa analisar aqui é a intenção. Irmãos, a gente não pode olhar para a prática de boas obras pensando no fim, só apenas no fim.
Isso pode levar a uma religiosidade. Eu preciso pensar na prática de boas obras como resultado de uma vida piedosa, salva, graciosa na pessoa de Cristo. Porque as boas obras, elas na verdade, é produto de uma vida piedosa, alcançada por Cristo. Mas as boas obras não podem ser entendido apenas no fim de que eu estou fazendo aquilo ali, porque publicamente há reconhecimento daquilo ali. E é nesse sentido que Satanás, ele pode, contra semente de forma ardilosa, se apropriar do coração de um irmão, se apropriar do coração de uma pessoa e começar a insinuar sementes de ressentimento. Olha, Barnabé doou, Barnabé foi reconhecido publicamente. Olha, Barnabé doou e em Barnabé há status. Barnabé é dito como bondoso, Barnabé é dito como piedoso. Não, então dentro desse sentido, eu preciso também publicamente que a comunidade local me veja como espiritual. Eu preciso que a comunidade local me enxergue que eu sou crente piedoso. Eu preciso que a comunidade local me enxergue que eu sou um crente que doa, que ajuda, que faz. Entenda, as boas obras são sem dúvidas uma das funções primordiais de um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo. Mas entenda que a intenção do seu coração para a realização dessas boas obras precisam estar na pessoa de Cristo. É por isso que a intenção do coração é uma coisa muito poderosa. Muito poderosa. O termo usado aqui, reter, que significa apropriar-se indevidamente. Qual uma questão que eu acho que ela é muito interessante para a gente aprender nessa noite? Um coração mal intencionado é uma arma poderosa nas mãos do diabo. Um coração mal intencionado. Eu aprendo isso aqui nesse texto. E o que eu quero dizer com um coração mal intencionado? Irmãos, alguns comentaristas, inclusive, trazem essa menção do ato de Ananias e Safira, mais ou menos com a mesma ideia de que Jesus Cristo trata acerca dos fariseus, sepulcros caiados. O que Ananias e Safira estão vendendo aqui? Hipocrisia, religiosidade, engano. Aqui nós precisamos entender que nesse caso aqui, o pecado deles inclusive estão na mentira. Como é que a gente pode legitimar isso? Por favor, vamos continuar, verso 4. Olha Pedro falando para Ananias: não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Olha o que Pedro está dizendo. Se você conservar essa propriedade, não é sua. Você é dono da propriedade. Em outras palavras, se você vende ou não, é problema seu, Ananias. Aí olha que interessante. Depois de vendido o dinheiro não estar em seu poder, você vendeu a propriedade, ela é sua? O dinheiro é seu, Ananias. Faça do que quiser com o dinheiro. Aí, olha que interessante essa expressão. Porque, isso é uma pergunta. Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? O que eu aprendo aqui? Pecado deliberado. Olha a afirmação de Pedro. Decidiu fazer. E o que eu quero dizer com a expressão pecado deliberado? Irmãos, somos pecadores. Mas os irmãos entendem que uma vez que a graça poderosa, a cruz ensanguentada nos alcançou, precisamos entender que nosso estilo de vida se baseia no pecado como acidente. E nós vamos nos acidentar em algum momento, no pensamento, na omissão, na forma, na maneira. Mas analise aqui que Pedro remete a uma decisão. Uma decisão apoiada em comum acordo. Eu vou fazer, eu vou vender, eu vou dizer que era tudo, eu vou afirmar. Cuidado com as intenções do coração, irmãos. Se sobe ao nosso coração uma intenção de um pecado deliberado, meus queridos irmãos, o sinal vermelho está ligado há muito tempo. O pecado não pode ser entendido como um ato deliberado, intencional. E digo mais, várias
exemplificações bíblicas de ações de pecados deliberados tiveram finais trágicos. Vários exemplos. Vamos continuar. Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Aí olha como ele termina aqui. Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Olha que interessante. No mesmo versículo, nos 2 versículos, versículo 3 e versículo 4, Pedro, ele traz a menção, a mentira, primeiro no verso 3 ao Espírito Santo, e no versículo 4 a Deus. Quem é o Espírito Santo, irmão? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, a menção de Pedro aqui ao Espírito Santo é uma menção muito interessante. Você mentiu ao Espírito Santo. Sabe o que isso nos evidencia? Isso é uma coisa muito grave. Se você mentiu para a sua liderança, você está mentindo para Deus. Nós precisamos entender, e é por isso que nós precisamos olhar para esse texto numa visão de comunidade, de pertencer a uma comunidade, de estar enxertada a uma comunidade, de que na verdade os seus atos, sobretudo os atos de pecados deliberados, são muito graves para os seus irmãos, para a sua comunidade, para a sua liderança local. Ele estava mentindo, e olhe, talvez no leigo pensamento de Ananias, eu vou mentir para Pedro. Quem é Pedro? Meus irmãos, estava mentindo para o Espírito Santo, estava mentindo para Deus. Se no meu coração, a partir de uma intenção deliberadamente, eu trago uma informação fraudulenta para a minha liderança, enganosa, mentirosa, astuciosa, eu estou mentindo para Deus. O que inclusive nos faz a gente pensar que é mais grave ainda. Porque, meus queridos irmãos, uma coisa aqui que é interessante. Ananias e Safira poderiam vomitar, desculpa usar esse termo, vomitar uma espiritualidade pública para a igreja inteira. E talvez, vamos partir desse pressuposto, que não foi o caso. Pedro teve discernimento espiritual, mas não foi o caso. Mas ele poderia talvez ter enganado a sua liderança local. Mas ele não enganaria o Espírito Santo. Ele não enganaria a Deus. Meus irmãos, meus queridos irmãos, ainda que eu me esforce para mentir quem eu não sou, ainda que eu me esforce para esconder a intenção maligna no meu coração, enganosa, mentirosa, ainda que eu consiga parecer para muitos, para Deus eu não sou. E se para Deus eu não sou, logo eu não sou. Qual é o texto que me traz legitimidade para afirmar isso? Mateus 7. Muitos em meu nome, parafraseando o texto, expulsarão demônios, pregarão a palavra, farão a obra. Qual é a palavra de Jesus Cristo? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. O que esse versículo nos ensina? Que essas pessoas que estão em Mateus 7 podem estar enganando a comunidade inteira deles, expulsando o demônio, pregando, fazendo, curando, e eles estão em Mateus 7. E o que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, maldito. A gente não engana, irmãos, a Deus. A gente não engana ao Espírito Santo. É por isso que em muitos momentos a gente aprende na Bíblia como a honestidade é importante, principalmente da sua confissão de pecados diante de Deus, e de você confessar a Cristo: Senhor, subiu no meu coração tal intenção, por favor, Jesus, que teu Espírito haja na minha vida. Confesse a Cristo. É maravilhoso confessar-se a Cristo. Isso inclusive é uma demonstração de arrependimento de pecados. E é aqui, nessa questão, que nós aprendemos essas duas questões com o personagem Davi.
no momento que ele peca deliberadamente, se deita com Batseba, deliberadamente arquiteta o assassinato de um homem, marido de Batseba, marido legítimo. Irmãos, Davi fez isso deliberadamente. Deliberadamente. Quando o profeta sobe a Davi, expõe o pecado de Davi, coloca o pecado de Davi na cara de Davi, meus irmãos, louvado seja Deus, mas louvado seja Cristo, se vocês são confrontados com o pecado. Glórias a Deus por isso. Sabe aquele momento que você vem para a sua comunidade local, volta para casa com o coração com o coração constrangido, compungido, Jesus, quem eu sou, meu Deus. É assim que você tem que voltar para casa mesmo. Porque o pecado, porque a verdade bíblica confronta, irmãos. O que Pedro colocou diante de Ananias? Confrontamento do pecado. Oh, meus irmãos, dá uma dor no coração quando a gente vê esses arraiais lotados de gente, cheio de mensagem terapeuta. Meus irmãos, com o inferno para isso, Jesus eterno. Mensagem terapeuta, de massageamento, e você é campeão, e você é vencedor. Meus irmãos, isso na verdade não é o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo se evidencia sobretudo no confrontamento de pecados. Analise a doutrina dos apóstolos, analise a pregação de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja Cristo, irmãos. A toda pregação bíblica que você ouvir, seja em outros contextos, na internet, seja por outro pastor, seja por sua liderança no pecado, se isso constranger seu coração, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Cristo por isso. O que nós percebemos aqui ainda? Olha só, você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Como é que se dá o desdobramento disso aqui? Versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Ponto. Os irmãos têm noção dessa cena? Ponto. Caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois, versículo 7. Entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Quase 3 horas depois. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou. Olha a pergunta de Pedro. Obrigado, meu irmão. Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Ananias pecou. Foi fraudulento? Foi. Qual o sentido de fraudulento? Enganoso. Sim. A sua esposa, chegou na cena horas depois. Pedro faz a pergunta para ela, de uma forma bem direta. Foi por esse valor que foi vendida a terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Meus irmãos, quais são algumas questões interessantes que a gente pode entender aqui? Primeiro, o diabo não tem espaço, o diabo começa a subir ao coração. Num ressentimento, num ato de orgulho, de inveja, enfim. Por qualquer tipo de sentimento maligno que você imagine, ele sobe ao coração. Aí, olha que interessante.
a gente começa a analisar a forma como o pecado vai se desdobrando. Subiu ao coração. É aquele momento da fagulha. Podia fazer isso. Eita, eu podia fazer aquilo. Subiu ao coração. Qual é a questão que nos evidencia aqui? Quando o pecado recebe patrocínio, quando o pecado recebe afago, e pior, do cônjuge, aqui. Meus irmãos, como isso é gravíssimo. Foi por este valor que vendeu a terra, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, porque vocês entraram em acordo, olha o que Pedro diz, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Ananias e Safira tiveram concordância. O pecado pode ter subido ao coração de um falou para o outro disse, é boa ideia, vamos fazer. Meus irmãos, se afaste de pessoas que patrocinam o pecado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cuidado com essas pessoas, que afaga pecado, que legitima o erro, que diz é assim mesmo, que diz que vai dar tudo certo, que é dessa forma mesmo. Cuidado, irmãos, cuidado. Por favor, cuidado. Cuidado, porque o diabo é ardiloso. Meus irmãos, se a gente for fazer uma análise detalhada, lá da narrativa de Gênesis, olha como a serpente é persuasiva. E vai rodeando. E diz uma coisa a Eva. É dessa árvore, né? Não estava mentindo. Quer dizer que Deus disse que dessa árvore não comeria? Deus disse que dessa árvore não comeria. E foi indo. E Eva respondendo. Aí quando a serpente diz assim, sabe por quê? Sabe por que Deus não quer que você coma dessa árvore? Estou parafraseando o texto. Porque se você comer, você vai ser como Deus. O desejo orgulhoso que estava no coração da serpente foi implantado em Eva. Talvez os olhos de Eva brilharam. Você é como Deus, vou comer do fruto. Meus irmãos, cuidado com essas pessoas. Mais cuidado ainda se essas pessoas são travestidas de irmãos. Cuidado ainda mais. Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta. Olha o que Pedro diz. Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. Versículo 10. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levaram-na e sepultaram-na ao lado do marido. Versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Meus queridos irmãos, uma coisa interessante aqui, antes que eu vá para as aplicações finais e a gente encerra a nossa exposição. Uma questão aqui interessante. Às vezes parece que querem tomar o Espírito Santo como se fosse propriedade de alguém. Como se o Espírito Santo pertencesse a uma entidade, a um segmento. Como se o Espírito Santo, inclusive, fosse responsável por derramamento de poder exclusivamente para isso. Se que a gente não pode esquecer que o Espírito Santo é Deus. É Deus. Espírito Santo é Deus. E o que isso significa? Se Deus age com juízo, o Espírito age com juízo. Vocês imaginam, meus queridos irmãos, essa cena pública. Isso aqui é uma cena pública. Vocês estão na igreja, no templo. Estão aqui os apóstolos e Pedro recebendo as ofertas. Estão aqui os moços, os diáconos, os irmãos.
Talvez ali, no contexto, talvez depois de um culto, pregação da palavra, isso era comum entre eles. Talvez o partir do pão. E publicamente, Ananias e Safira caírem mortos diante de toda a comunidade. Ponto. Morreu o marido, os moços levaram, sepultaram o marido. Os moços estavam de novo na igreja. Caiu Safira. Os moços levou Safira e enterrou do lado do marido. Pregar sobre o Espírito Santo também, irmãos, é entender que para o Espírito Santo, que para Deus, que para a pessoa de Jesus Cristo, nós não podemos, irmãos, achar que a gente vai ter uma intenção fraudulenta, enganosa, mentirosa, ou com a nossa liderança, ou com os nossos irmãos, ou com o nosso cônjuge, e achar que vai ficar impune. Isso é um pensamento equivocado, tem que ter cuidado com isso. 3 aplicações finais e eu encerro a exposição nessa noite. Primeira delas, a igreja não está imune dos ataques de Satanás da forma mais sutil possível. A igreja não está imune. O diabo pode não subir no púlpito, mas ele pode subir no coração. O pastor Hernandes Dias Lopes, inclusive, no comentário dele sobre esse texto, ele fala isso. Ele diz assim: Satanás tentou derrubar a igreja dos irmãos em Atos, dos apóstolos, de fora para dentro com a perseguição. Como não começou, como não conseguiu, ela tentou derrubar de dentro para fora. É importante ressaltar que Ananias e Safira pertenciam à comunidade. Numa aplicação no nosso tempo, cantava, ceiava, ouvia sermão, talvez pregasse, estava lá. Então o diabo subiu no coração de alguém dentro da comunidade. Olha como é sério isso. Olha como é sério isso. Não foi de fora da comunidade, foi de dentro da comunidade. Segunda aplicação: o Espírito Santo é um grande interessado em zelar por uma igreja saudável, irmãos. O Espírito Santo é um grande interessado em zelar por uma igreja saudável. Oh, meus queridos irmãos, glória a Deus por isso. Que outro texto eu posso trazer para os irmãos? Não precisam abrir. 1 Coríntios 1, 10, 11. Isso é Paulo falando para a igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não seja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Claro que aqui em Coríntios a gente tem um outro contexto, tá bom? Mas eu estou usando esse versículo aqui de um de vários que eu posso utilizar, que o apóstolo Paulo, ele zelava muito por uma igreja saudável. Tanto é que um dos grandes problemas que ele tem em Coríntios é imoralidade, dissensão, contenda. E uma coisa aqui que nos chama a atenção. Nos chama muita atenção. Muita atenção mesmo. Pelo que essa comunidade vivia naquele momento, irmãos, do que a gente leu lá em Atos 2:42. Olha o que essa comunidade vivia. Perseverança na doutrina, comunhão nas orações, no partir do pão, prodígios realizados por meio dos apóstolos, salvação, proclamação do evangelho, proclamação da palavra. Meus irmãos, olha o que era essa comunidade. Uma coisa que me chama a atenção aqui, tá bom? Eu quero compartilhar com os irmãos. A decisão aqui, ou a consequência aqui, não foi disciplinar Ananias e Safira. Poderia ser. Meus irmãos, o Espírito extirpou da comunidade. Ponto. Isso é uma coisa muito interessante a gente analisar aqui. Extirpou. Irmãos, quando Pedro termina de falar, Ananias não tem nem defesa, cai morto. Quando Pedro termina de falar, Safira nem como diz em debate eleitoral, é réplica e tréplica, né?
Não tem nem réplica, nem tréplica. Cai morta no chão. Acabou. Entende o que é o Espírito Santo zelar por uma comunidade saudável como aquela? Ainda mais essa de Atos aqui. Extirpou. Pronto. Terceira e última aplicação. E aqui a gente encerra. Se a intenção maligna do coração não for tratada e devidamente curada, e isso gerar pecado, não ficará impune. 3 narrativas bíblicas que nos legitimam isso. A queda do homem em Gênesis. A serpente subiu ao coração, Eva comeu fruto, deu ao marido, não ficou impune. Josué 7, pecado de Acã. Não era para esconder os despojos de Jericó, escondeu da comunidade. A comunidade começou a sofrer. Irmãos, vocês imaginam o que seria para essa comunidade de Atos? Ananias e Safira, fraudulento, à torta e à direita, enganando apóstolo, discípulo, diácono, irmão. Vocês imaginam o que seria para a comunidade, esses irmãos aqui? O que nós aprendemos com isso? Que essa intenção, se a intenção maligna subir ao coração, precisamos urgentemente recorrer a Cristo e pedir graça, e muita graça, e dizer: Senhor, toda e qualquer intenção que tem subido no meu coração, de ser enganoso com a minha liderança local, de ser enganoso com os meus irmãos, de ser enganoso com o meu cônjuge, Senhor, extirpa do meu coração, mediante o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, para que eu seja uma bênção na minha comunidade local, e ela seja saudável.